Pronto, agora já. Então, é isso. Na sexta-feira, aí depois tu só me passa um retorno se tá tudo ok, se não tem mais de 2 provas, né, que só pode 2 no dia. Já na próxima sexta, a gente vai fazer uma provinha, vou deixar uns 3 dias lá disponível para vocês, relacionada aí aos conteúdos do terceiro bimestre, tá? E aí, depois, a gente já inicia aí os conteúdos do quarto, que o quarto bimestre tende a passar voando, tá? Eu não sei se vocês perceberam, nesse terceiro bimestre eu fiz menos encontros online, até porque os próprios conteúdos, eles me permitiu fazer isso, né? O conteúdo do primeiro e do segundo bimestre, ele é um pouco mais pesado, né? Vem muitos acontecimentos e tal, e aí no terceiro bimestre eu já dei uma diminuída, tanto é que sexta passada a gente não teve, na outra sexta a gente já não vai ter, no quarto bimestre eu possivelmente só irei colocar 2 encontros online também, tá certo? Sem a obrigatoriedade também, mas com pontos extras. Então, a sexta-feira que vem a Ingrid vai confirmar para mim, e aí, se tiver tudo ok, na segunda-feira eu faço aquele comunicado lá no Siga, relembrando quais são os conteúdos que vocês precisarão estudar. Mas, enfim, são esses conteúdos aqui que a gente falou relacionados ao terceiro bimestre, né, que vem aí nos roteiros desde da provinha de vocês, tá certo? Vou disponibilizar a lista de presença para vocês. Vocês coloquem aí a palavra presente, tá? E enquanto eu disponibilizo aqui a minha tela, né, que eu vou compartilhar um slide com vocês, se alguém quiser comentar já um pouquinho a respeito do que estudou sobre a ditadura militar. Elias, quer ser presidente, Elias. Então, a gente vai falar um pouquinho, brevemente, sobre a ditadura militar, sobre alguns governos, algumas políticas, tá? E, né, eu acredito que a maioria dos alunos, se não fizeram isso, mas retomem lá os roteiros anteriores, tá? Leiam os textos sobre a ditadura militar que eu indiquei, que é um texto até resumido, né? Um pouquinho grande, mas resumido. Eu indiquei vídeos nesses textos também, 3 vídeos sobre a instalação da ditadura, né, o decorrer e a fase final ali, quando ela entra em declínio. Então, são vídeos curtos também, 8 minutos, mais ou menos, tem de 6, 3 vídeos bem pequenos, e é importante que vocês assistam, né? Eu não sei se vocês perceberam também, eu coloquei algumas músicas nesses roteiros, então, sempre abrindo o roteiro, às vezes eu trago frase, né? Dessa vez eu trouxe músicas, e são músicas da época da ditadura militar, que ficaram famosas até hoje, né? Quando se fala em ditadura militar, elas são músicas lembradas, né? São artistas que são lembrados pela luta da época, né, da ditadura militar contra a ditadura militar. Então, eles faziam parte desse movimento aí que apoiaram aí as diretas. Muitos desses artistas tiveram que sair do país, né? Foram exilados e aí só voltaram depois da lei da anistia, né? Que puderam regressar, que se sentiram inseguros a partir dela, né, para poderem regressar, tá? Então, eu sei que não são o repertório musical de vocês, né, mas são músicas importantes, que passavam uma mensagem para aquele momento, tá? E que é importante vocês assistirem. Eu deixei ela lá no Siga, né? Eu acredito que na turma de vocês foi no sábado que eu fiz o cadastro dos vídeos e das músicas, tá bom? E é importante aí que vocês assistam. Alguém quer comentar alguma coisa sobre o que achou, o que pensa desse período da nossa história, que é um período relativamente longo, né? A gente viu que a era Vargas aí foi longa também, né? 15 anos. Aí agora já vem de novo, teve um curto período democrático, e aí a gente já vem de novo com a ditadura militar, né? O que vocês acharam? Estão conseguindo acompanhar, né, essa linha cronológica aí da história do Brasil? Então, por enquanto, acho que o pessoal tá tímido. né? Estão bem com preguiça. Todo mundo tímido.
Tudo tímido, né? Eu, hein? Olha que daqui um dia nossas aulas terminam, hein, gente? Em novembro a gente já finaliza quarto bimestre, pelo meu... Professor, eu queria falar um pouquinho. É o Pode, Luiz? é o Luiz. Pode falar, Luiz, fica à vontade. Ó, o que eu entendi bastante desse conteúdo aí é que o Vargas foi um safado, né? Ele fez um golpe de Estado no meio do governo dele para pegar a ditadura, não foi? É ditadura militar. Ah, não, não era Falou Vargas. do... Ah, pra mim era Vargas ainda. Não, eu disse que foram períodos longos, né? Ah, Aí Vargas, e agora a gente está no momento da ditadura militar, né? O Vargas já morreu lá no governo democrático, né? E aí, Luiz já meteu a porrada no cara, chamou ele de safado. E agora, mas o que tu tá falando, né? Realmente teve um golpe lá na era Vargas. Mas agora a gente está falando de outro golpe. Oi? A Ingrid falando, o que mais caracterizou a ditadura militar foi porrada mesmo. Que o pessoal ia se manifestar, porrada. Censura, né? Isso mesmo, Luiz. Muita censura, né? Dos estudantes. Trabalhadores, né? Eu acho interessante, professora, a parte dos artistas, ainda mais os cantores, né? Que eles eram muito censurados. E muitos eles faziam a crítica da ditadura de forma implícita nas músicas, né? Então, essa parte é uma das partes interessantes que eu acho. Perfeito. Não sei se vocês prestaram atenção, agora eu não lembro qual o número do roteiro, mas eu acho que foi no roteiro de sexta passada. Eu coloquei a música, né, do Chico Buarque, Cálice, né? E aí aquela música foi censurada, tal qual a que eu coloquei no roteiro de sábado também de vocês, né? Foi uma música também censurada na época da ditadura militar. Tá? E aí os artistas, de alguma maneira, eles tentavam trazer para a letra algo que motivasse, né, a população a lutar contra aquele sistema que estava imposto, né, naquele momento, ou algo que mencionasse o regime como sendo um sistema de opressão, né, de tortura, e isso está bem claro naquela música do Chico Buarque, que ele acabou trazendo, né, a palavra cálice como se fosse uma referência ao cálice de vinho, né, tinto de sangue, lá, né, da passagem bíblica referente lá a Jesus Cristo e tal. No entanto, também era implícito que o cálice dele era de calha a boca, né, do sangue da ditadura militar, que tinha tortura, que tinha violência. Então, eram letras, né, que eles tentavam fazer de alguma forma para levar a população para as ruas, para lutar, para não calar a boca mediante daquilo ali. E aí não foi somente, né, o Chico Buarque, mas a gente teve inúmeros artistas que nesse momento da ditadura militar buscaram de algumas maneiras, né, com as suas artes, fazer com que as pessoas refletissem e insurgissem aí nesse momento, tá? Então, eu coloquei só 2 músicas, mas vocês podem pesquisar na internet que é um arcabouço aí que tem de produções da época. A maioria, né, censuradas pelos censores, porque existia a figura lá do censor, né, que era um funcionário lá, geralmente militar, das polícias, né, que existiam, que controlava toda a produção artística da época. Então, eles controlavam desde as peças teatrais, desde os artigos dos jornais, o que se passaria na televisão, dos discos, né, que até as capas eram censuradas, dependendo do que tivesse, tá? Então, os censores foi uma figura muito importante aí dessa época da ditadura militar e que várias obras foram censuradas a partir da análise dessas pessoas. Então, muitos jornais deixaram de publicar artigos, eu acho que vocês até leram, eu acho que no meu texto lá que eu disponibilizei tem falando, né, que muitos jornais que publicariam certos artigos, né, tipo, hoje seria a publicação, aí os censores analisavam e tirava da pauta daquele jornal, e aí em cima da hora, né, os editores, lá os donos dos jornais, para tentar cobrir um pouco da lacuna que ficaria, muitos colocavam receitas de bolo, poemas, né, para tentar, né, não deixar aquela lacuna, aquele espaço em branco ali nos jornais, mas tudo mediante aí essa censura que foi muito grande e em períodos foi bem maior, né, durante ali a ditadura militar, tá certo? Mais alguém quer contribuir, gente?
Se eu não me engano, nesses finais desses jornais foi onde também surgiu as histórias em quadrinhos. As charges, né? Teve muitas charges nessa época também, né? Eu não sei exatamente sobre o surgimento da história de quadrinhos, né? Talvez aqui no Brasil ela tenha se acentuado a isso, né, Elias? Porque anteriormente, né, desde lá da Segunda Guerra Mundial, com a questão dos livros dos heróis, né, de combater o Hitler, eu sei que já existiam. Mas talvez aqui você queira dizer que ela tenha se acentuado, né, nessa época. Inclusive, a gente tem muitas pessoas dessa época que foram perseguidas e tiveram que ser exiladas, né, devido às charges, né, que afrontavam a ditadura militar e que muitas vezes eram censuradas, muitas às vezes passavam por cima da censura, publicava, né, e aí esses jornais eram alvos de ataque, de bombardeio, né, de prisão dos editores, enfim. Mas, de fato, nessa época, né, se intensificou as charges, né, e aí tem alguns chargistas bem famosos em fio, né, nessa época, que inclusive teve que sair do Brasil, depois retornou a partir da lei da anistia. Nesse momento, ela ficou bem mais contestadora, né, mas também teve as repressões aí em torno delas, tá bom? Bem, então, no decorrer, eu vou falar algumas coisas, né? Não vou ficar aqui pontuando tantas coisas, porque a ditadura militar é um longo período, então é claro que a gente não consegue abordar, né, de forma geral tudo o que aconteceu, nem tem como, é mais para vocês ter uma situação aí do que foi, de algumas políticas, né? Do porquê muita gente fala, gente, mas na época da ditadura militar era bom, todo mundo, né, o Brasil cresceu, o PIB cresceu astronomicamente, né? Teve um milagre econômico dos governos da linha dura, né? Que o pessoal fala assim, por que, professora? Lá aquela época que era uma época boa. Era uma época boa mesmo, né? Tu não podia nem abrir a boca igual eu tô falando aqui, que tu já tinha a casa invadida ali por um censor, né? Por um militar, já querendo jogar bomba na minha família. Enfim, era isso que acontecia numa ditadura militar, né? Você sendo um estudante, você era até impedido de estudar certas teorias, né, que existiam, que eram consideradas comunistas, socialistas, né? O pessoal morre de medo do comunismo. É claro que a gente tem nações aí comunistas que não são exemplos de nenhum, né, de uma nação democrática, né, muito pelo contrário, são nações totalitárias. Então, realmente, esse tipo de comunismo, né, ele, né, tende a deixar as pessoas com medo. Mas no Brasil, né, é bom a gente sempre frisar isso, desde a época lá do Getúlio Vargas, a gente teve sim os movimentos favoráveis às ideias socialistas. Na época do Jango também, com a implantação da ditadura militar, a justificativa era vamos conter o perigo, a ameaça vermelha, o comunismo. Né? Os Estados Unidos também estavam naquele contexto de Guerra Fria, apoiou a implantação da ditadura no Brasil, mas a gente deve mencionar que esse negócio de que a ditadura foi implantada porque eles queriam combater a entrada do comunismo no Brasil. Não tem nada a ver, né? Todo governo que traz políticas sociais para o Brasil é acusado de ser socialista, é acusado de ser comunista, né? Não pode nem pensar em beneficiar os trabalhadores, em beneficiar aquelas classes, né, que historicamente são classes que vieram sendo massacradas e que não fazem parte mesmo de uma elite, que não tem o dinheiro suficiente ali, né? Porque vocês sabem que o capital, a maioria, né? Claro que existem as exceções. Ela é uma reprodução social, né? Então a gente teve uma sociedade aristocrática e essa aristocracia, essa elite, ela acaba se constituindo ao longo dos anos, né? Passando, se perpetuando. Então não há uma divisão equitativa ali das riquezas do país. E isso é o que aconteceu no Brasil, o que acontece até hoje. A gente não tem, vocês com certeza estão vendo muita coisa em sociologia a respeito disso. A gente tem pessoas na fila dos açougues comprando osso, carcaça de frango, né, pele de frango, porque a gente está numa economia
arruinada, né? Aí muitas pessoas podem falar, professora, mas a senhora tem seu emprego. Sim, eu tenho meu emprego, mas meu emprego também, né? Os pais de vocês, eu sei que muitos são empregados, mas o emprego de todo mundo, ele é ameaçado. A todo momento, né, nessas crises, nessas reformas de cassação de direito, né, de novas medidas administrativas, nossos empregos, né, a gente trabalha sabendo que amanhã a gente pode, talvez, aquela estabilidade que a gente tinha, ela já não é mais uma estabilidade segura. Então, um regime militar, né, quando foi implantado, ele foi implantado nesse sentido, de que vamos combater a entrada do comunismo no Brasil, como se o Brasil tivesse, de fato, se preparando para receber e mudar tudo, né? Vamos ser um partido comunista, vamos fazer reforma agrária geral, pegar todas as terras e dividir, e na realidade não era isso. O Goulart, né, como foi o último governo antes da ditadura militar, quando ele tentou fazer aquelas reformas, ele trouxe a ideia das reformas de base, né? E aí vocês devem entender que a ditadura ela foi, claro que já vinha resquícios anteriores, desde a época do Jânio, quando o Jânio se aproximou de Cuba, com a política externa independente, né? E simplesmente ele queria ter contato tanto com a União Soviética quanto com os Estados Unidos, mas numa época de Guerra Fria isso era, né, inexplicável. Então, na época do Goulart, quando o Jânio renunciou, o Goulart, que já tinha um histórico, foi ministro do Getúlio Vargas, trabalhista, foi ministro do JK também, então ele tinha uma história, já um histórico de políticas trabalhistas, né, e que, de certa maneira, implicavam numa melhoria para os trabalhadores. Então, ele foi acusado e taxado como sendo uma pessoa, né, que queria implantar o comunismo no Brasil, juntamente, né, com outros políticos aí ligados ao Partido Comunista Brasileiro, o PCB lá da época, tá? E aí, nesse momento, quando a gente tem o Goulart trazendo, né, a ideia, a proposta das reformas de base, que falava em reforma agrária, né, que falava em voto para os analfabetos, né, o Goulart ele foi imediatamente sendo massacrado mais e mais e mais, culminando aí com a união de vários grupos políticos daquela época, né, que eram aí contrários a essas ideologias, né, até não era nem que ele queria implantar o socialismo, né, deixar isso bem claro, mas ele pensava, digamos que no povo, no trabalhador, e queria trazer melhorias sociais, só que as ideias deles já foram taxadas de socialistas, de comunistas, e que queriam trazer a baderna para dentro do país, né. E aí, a partir desse momento, a gente tem alguns grupos militares, né, do alto comando do Exército Militar, se unindo com políticos conservadores, com uma ala também muito conservadora da igreja, até artistas desse momento, né, nós tivemos muitos artistas também participando da implantação do golpe, né, e aí, a partir de 1964, quando o Goulart notificado para poder, né, deixar o cargo, então ele acaba saindo de livre vontade por não querer aquele confronto de guerra civil dentro do Brasil, então ele deixa, né, vai para o Uruguai, do Uruguai ele vai para a Argentina, morre na Argentina no exílio, né, outro presidente que vai morrer é o JK também num acidente de carro, e aí ele deixa o Brasil e quem assume, né, vai ser interinamente o presidente da Câmara, depois vai se passar por uma junta, né, por um colégio eleitoral, esse colégio eleitoral ele vai eleger o primeiro presidente militar, o general, né, o Castelo Branco, tá? Então, o primeiro presidente lá, militar, vai ser o Castelo Branco. Depois a gente vai ter mais 4 militares ali na presidência. Todos esses militares eles foram eleitos de maneira indireta e quem governou o Brasil, né, nessa época não foi uma constituição, digamos que foram os atos institucionais, os AIs, né? Então, os mais graves foi o número 2, o número 5, que daqui a pouco a gente vai estar falando, mas tiveram mais de 10 atos institucionais nessa época, tá? Então, muitos eram instrumentos, né, utilizados por esses militares na época, com o apoio de certas camadas civis também, né, tem que se mencionar isso, para
colocar, né, digamos assim, legalizar o que não era legal, porque a gente tinha uma Constituição e essa Constituição ela foi deixada de lado na época da ditadura militar, né? Então, os atos institucionais eles vigoraram de 1964 até 1969, né? Então, depois disso, se tem param, né, a emissão desses atos institucionais, até porque a gente já vive um período um pouquinho mais conturbado na ditadura militar, de crises, mas eles serviram para que a ditadura militar, se ela regulamentasse o que era ilegal, né, tipo, poderes demais, né, sem limites na mão do executivo, cassação de servidores, demissão de servidores, cassação de mandatos políticos, né, perseguição aos inimigos, a prisão arbitrária, sem acusações, sem motivo, simplesmente a acusação que existia era por falar que a pessoa tinha ideias socialistas ou que estava naquele movimento de trabalhadores que fizeram a greve, tá? Então, os atos institucionais, eles tentaram regular a ditadura militar no Brasil, né, impedindo manifestações. E todas aquelas pessoas que eram contrárias, né, que eram favoráveis a certas manifestações, elas, logicamente, elas eram perseguidas, presas, né, nesse contexto aí de ditadura militar, tá certo? Então, vou ler aqui basicamente o que eu trouxe para o slide, né, para vocês, que são pontos mais chaves sobre a ditadura. Aí depois a gente faz mais alguns comentários a respeito sobre esse período também, tá? Bem, como vocês já leram, né, a gente, acho que com certeza assistiram os vídeos, a ditadura militar, ela foi esse processo que dura 21 anos, então é um processo bem longo, né, vai de 1964 a 1985, e é aquilo que o Luiz falou, né, é um período marcado pela porrada, né? Então, por isso que eu já trouxe aí essa foto nesse início, pela repressão policial, tá? Então, os governos que assumiram, eles tinham essa missão de tentar controlar todos os movimentos que surgissem, né, perseguir todas aquelas pessoas que tivessem algumas ideias contrárias ao regime. Então, era muito comum pessoas apanharem ali em praça pública em algum movimento, serem mortos ali também, né, em ruas abertas, né, era muito comum esses tipos de acontecimento. Então, ela é um período longo, que dura 21 anos, que tem, sim, um aumento de prospecção econômica, que, de fato, ele é considerado, da época da ditadura militar, o milagre econômico, onde o PIB surgiu, cresceu muito, né? Vários investimentos nós tivemos aí no Brasil durante algum governo, no entanto, a custas de algumas situações, como, por exemplo, a concentração de renda nas mãos da classe alta, não teve uma divisão equitativa, né, ali, igualitária, da renda, do PIB. O PIB concentrou, cresceu, mas concentrou na mão da classe alta, mais uma vez, né? Esses investimentos, eles foram muito fruto de empréstimos internacionais. Então, a época da ditadura militar foi uma época que a dívida externa, ela triplicou, enfim, ela tomou, né, um salto volumoso nesse momento, e isso vai também impactar depois. Então, a gente vai ter esse momento de prospecção, mas lá no final a gente vai ter um momento muito severo de inflação, justamente porque tinha chegado a hora de pagar os empréstimos contraídos na época da ditadura militar, né? O mundo passava por uma crise, que era a crise do petróleo, que em textos mais na frente vocês vão ler um pouquinho sobre, e a ditadura militar, ela começa a entrar em crise, porque aquele momento de euforia foi fruto de empréstimos internacionais, de investimentos estrangeiros dentro do país, né? E de a distribuição que não foi nem distribuição, né? De uma concentração do PIB na mão das classes altas no Brasil. Tá, se perpetuando a desigualdade social. Então, de fato, houve um milagre econômico? Houve um milagre econômico, teve um crescimento industrial, né? Mas depois esse crescimento industrial, essas grandes obras que foram construídas na época da ditadura militar, né, aqui, né, a Transamazônica,
a Ponte Rio-Niterói, lá no Rio de Janeiro. Então, foram obras gigantescas também construídas nesse momento, mas a gente vai ter depois, né, desse período aí de euforia, a ditadura entrando em crise justamente pelo descontrole inflacionário, pelas censuras, pelas torturas que cada vez mais estavam mais visíveis, que inicialmente se tentou esconder, né, que se fazia isso, mas depois os movimentos sociais eles começam a ir para as ruas, as mortes do regime começam a aparecer, né, porque eles tentavam ofuscar, e aí começa, né, a ter aí esses movimentos contrários aí à ditadura militar, tá certo? Então, eu enumerei alguns pontos aqui para vocês que eu acho importante, né, vocês pelo menos terem noção do que foi na ditadura militar, tá? Então, vou pontuar alguns, eu vou comentar, tá certo? Durante a ditadura militar, a gente tinha os órgãos de controle, né? Esses órgãos de controle, eles investigavam pessoas que eram contrárias aos regimes, que tinham ideias subversivas para que o regime militar pregava naquela época, tá? Então, a gente tem o SNI, que é o Serviço Nacional de Informações, né? Era um órgão de inteligência com a finalidade de investigação de pessoas contrárias aí a esse regime. Então, a gente tinha inúmeras fotos de pessoas que muitas vezes, às vezes, nem envolvidas assim, em algum movimento, de fato era, mas que em algum momento foi acusado de que tinha ideias, né, socialistas ou estavam armando alguma coisa contra o regime, então eles já eram colocados lá, a sua fotinha nesse Serviço Nacional de Informações e já passava a ser uma pessoa procurada pela justiça naquela época, tá? Como eu falei para vocês, a gente teve alguns atos institucionais, os mais severos foram né, o AI-2 e o AI-5, e aí, é claro, né, geralmente são os que mais cobram, mas teve o AI-1, que foi quando logo, né, antes mesmo do militar assumir, a gente teve as eleições indiretas, diretas sendo transformadas em eleições indiretas, né? Então, a gente teve a suspensão das eleições presidenciais, né? E aí depois a gente teve o AI-2, que culminou com a extinção de partidos políticos existentes. Então, aquela ideia que a gente tinha lá em 1964, que já tinha PTB, PSD, o Partido Comunista do Brasil, né, e alguns outros partidos, eles não puderam existir na ditadura militar. Então, foram permitidos somente 2 partidos. Todos aqueles outros partidos, eles tiveram que se adequar e se reestruturar aí dentro, né, desses partidos políticos, né, que surgiram aí a partir desse momento, que foram a Arena e o MDB, tá? A Arena era o favorável ao governo militar, né? Então, digamos que o MDB era a oposição consentida da época, tá? Então, o AI-2, né, ele traz aí essa questão e reforça também as eleições indiretas ali para presidente da República naquele momento, tá? O governo que é eleito pelo colégio eleitoral inicialmente é o Castelo Branco, né? O Castelo Branco, ele toma algumas medidas que até fazem alguns efeitos, mas à custa, né, de arroxo salarial dos trabalhadores. Então, o poder de compra, o poder de vida mesmo, né, dessas pessoas ficaram bem prejudicados na época da ditadura militar, porque desde o início foi, digamos que, congelado os salários, né, um arroxo, um corte de salário muito grande também, e aí isso começa a impactar na vida, na alimentação dessas pessoas, tá? Então, a base aí desse arroxo salarial, aumento de impostos em tarifas sociais também, né? Isso foi políticas aí bem implantadas nessa época aí do primeiro governo, né, do Castelo Branco, tá? Ele fica de 64 até 1967, tá certo? Depois, a gente vai ter o outro governo que vai entrar, que é o Costa e Silva.
O Costa e Silva e o Médici, né, Emílio Garrastazu Médici, eles são considerados os militares linha dura, que é uma linha mais, digamos que cometeu mais torturas, que cometeu mais perseguição, que fez atos institucionais mais rígidos, sabe? Uma linha que era mais, que não queria, né, nenhum queria diálogo, mas era uma linha que nem sequer queria saber, né, do que estava acontecendo, e já instituiu os atos, já faziam as perseguições, tá? Então, no governo do Costa e Silva, ele vai ficar pouco tempo, né, no governo, o Castelo Branco vai sair em 67, o Costa e Silva ele vai ser eleito pelo colégio eleitoral, né, outro militar também, no entanto, ele vai sair com pouco tempo devido a problema de saúde, né. O primeiro governo, né, o Castelo Branco, ele vai também ter um acidente aéreo, vai morrer nesse acidente aéreo também durante a ditadura militar. Algumas pessoas na época chegaram até a falar que tinha sido atentado político, né, assim como foi do Goulart lá na Argentina e do JK como um acidente automobilístico também aqui no Brasil, mas o fato é que nada foi provado de nenhum desses 3 presidentes que morreram nessa época, né? Nem o que era do regime propriamente dito, quanto também os outros que eram das repúblicas democráticas anteriores, tá? E aí, né, no governo de Costa e Silva e do governo Médici, a gente vai ter aquele momento que é considerado também o milagre econômico brasileiro, né, no governo de início do Médici, aí já no final do Médici, aquele milagre econômico lá do início do governo, ele começa a se tornar a maldição, né, e nesse governo, né, digamos que de acolcho mesmo da ditadura militar, a gente vai ter a resistência brasileira de alguns jovens, de alguns políticos que tiveram seus mandatos cassados, tá? Então, gente que tinha sido eleito democraticamente, senadores, deputados, e que eram ali voltados aos partidos com ideologias mais sociais, que até hoje a gente tem, né, esses partidos, eles tiveram seus mandatos cassados, então foram impedidos, né, de governar nesse momento. E aí, nesse governo de Costa e Silva, já no finalzinho do governo de Costa e Silva, a gente vai ter um outro ato institucional, e esse é um dos atos mais severos, né? E o que deixa nas mãos do executivo mais poderes ainda, porque esse ato ele dizia o seguinte, né? Que podia fechar o Congresso por tempo indeterminado, né, o ato institucional AI-5, podia fechar o Congresso por tempo indeterminado, ele endureceu a perseguição política, a censura à imprensa também nesse momento, com os censores, né, a presença lá dos censores que eu comuniquei, cassou direitos políticos, como a questão do habeas corpus, tá, para tipo, naquele momento, se fosse considerado um crime político, até sem prova, sem mandato judicial, né, sim, você podia ser preso. Então, não existia essa questão de habeas corpus se fosse relacionados a crimes políticos, tá certo? Então, teve as cassações de direitos políticos também, né, mandatos de deputados, de senadores cassados, né, culminando aí com essa suspensão de direitos constitucionais de liberdade, de expressão, de habeas corpus, enfim. E aí, nessa época, a partir dessas medidas, a gente vai ter formação de guerrilhas. Então, vocês com certeza já ouviram falar. Foram movimentos violentos também que surgiram, né, dessa oposição, né, alguns membros das pessoas que se opuseram aí ao regime ditatorial dessa época, então se juntaram e formaram guerrilhas, grupamentos armados que faziam alguns ataques contra a ditadura militar. Tá? Então, a gente teve guerrilhas urbanas, guerrilhas rurais também. A guerrilha rural mais famosa é a guerrilha do Araguaia, né? Que ela juntou muitas pessoas, milhares de pessoas, e que ficava ali, né, entre Tocantins e o Pará, né, numa região do Tocantins e do Pará. E essa guerrilha, ela acabou sendo massacrada pelo governo federal também, atuou durante muitos anos, mas acabou sendo massacrada também. E essas guerrilhas, elas começaram, né, a ter uma participação na época da ditadura militar, porque a gente
teve muitos presos, né, relacionados à ditadura militar no Brasil. E aí esses guerrilheiros, né, que eram ali a resistência da ditadura militar, mas optaram aí por pegarem armas nesse momento, né? Eles se organizaram e cometeram assaltos a bancos, né? Sequestros de diplomatas, né, de outros países que estavam aqui no Brasil. E tudo isso era utilizado para fortalecer as guerrilhas, ou comprando armamentos, né, para endurecer o combate contra a ditadura militar, ou simplesmente trocando, né, essas questões dos empresários, dos diplomatas que eles começaram a sequestrar nesse momento. A finalidade era que se trocasse, né, por presos políticos. Tinham muitos membros presos, né, dos que eram ali relacionados às lutas sindicais, né, aos movimentos estudantis, né, e aí esses guerrilheiros, eles começaram a exigir a troca dos diplomatas pelos presos políticos, né, dos empresários pelos presos políticos também, tá certo? Então, sempre deixar claro a formação dessas guerrilhas e o porquê da existência dessas guerrilhas, né? É claro que a gente vai ter uma atuação muito forte do regime militar em cima dessas guerrilhas, principalmente nesses governos logo que iniciou, né, do Costa e Silva, depois o Médici também, né, que é considerada aí essa linha dura também do regime, e aí a gente vai ter uma atuação muito forte, tá? Contrária a essas guerrilhas, né, e aí ao massacre aí de muitas pessoas que faziam parte, tá certo? Na época da ditadura militar também a gente vai ter a Operação Bandeirantes. Essa Operação Bandeirantes, ela foi ligada ao Exército e também foi financiada por empresários, né? A gente tinha setores empresariais desde o início favoráveis à implantação da ditadura militar no Brasil, né? E essa operação, a Operação Oban, ela foi uma operação, né, que a missão dela era identificar, localizar e capturar os opositores, tá? Então, era uma investigação mesmo que se fazia e que esses empresários e que o Exército capitaneava e levava para frente, né, para poder capturar mesmo essas pessoas envolvidas nas guerrilhas, nos movimentos, enfim. Né, essa operação Oban, né, esse SNI, a gente vai ter também a criação depois, né, de alguns desses outros sistemas, eles se fortalecendo em torno de um departamento, né, que é o DOI-CODE, criação do Departamento de Operações de Informações, o DOI-CODE, né, Centro de Operações de Defesa Interna, em 1970. Em 1970, esse departamento ele também tinha essa missão, né, de localização, de captura, de identificar, de julgar as pessoas, de interrogar, tá certo? E aí, com esse acocho da ditadura militar, com o declínio lá do milagre econômico que já estava ruindo ali, como eu mencionei para vocês, a gente vai ter um novo governo assumindo a política, um governo também da ala militar, que foi eleito pelo colégio eleitoral. No entanto, ele é considerado uma linha mais moderada, que é o governo Geisel, né? Então, ele entra falando, né, e propondo que ele vai fazer uma abertura para voltar o poder novamente para as mãos dos civis, de uma forma lenta, gradual e segura. Ou seja, a própria ditadura militar nessa época, né, faria com que a democracia fosse restabelecida no Brasil, mas não seria como os opositores queriam, como os guerrilheiros queriam, como os grupos de estudantes ou como os trabalhadores queriam, não. Teria que ser obedecendo a um critério que a própria ditadura iria estipular. Tá certo? E aí mencionar também para vocês que nessa época, logo no início da ditadura militar, né, a gente vai ter uma nova Constituição, que foi, né, eu acho que foi a 6ª Constituição da história, né, do Brasil. Agora me fugiu aqui o número das constituições, mas teve uma ditadura e simplesmente uma constituição ditatorial, e simplesmente essa constituição ela coloca os poderes máximos na mão do executivo, então tirando os poderes dos estados, né, dando menos autonomia para os estados, do próprio Congresso, né, então o presidente era o militar que estava ali no cargo, ele era o responsável
por fazer tudo, né? Então, a gente vai ter, nesse momento aí do Geisel, né, assumindo em 74, ele fica até 79, um período de que as manifestações que começaram a ter, mediante as torturas que estavam cada vez mais em excesso, as prisões arbitrárias, que milhares de pessoas foram presas nessa época, né? Muitas dessas pessoas vieram à morte nas prisões do DOI-CODE, né, do Departamento de Operações e Informações. A gente começa a ter uma sociedade cada vez mais se envolvendo e contrária a esse regime. Então, o Geisel, quando ele assume, né, de 74 a 79, ele propõe essa abertura política, né? Claro que o militarismo, a ditadura, ela já está em declínio, a economia, ela já não é mais aquela economia está estagnada, não tem mais crescimento, o PIB está estagnado, aquele período lá de milagre econômico, que foi oriundo muito dos empréstimos, dos investimentos contraídos lá fora, né? E aí passava-se também por uma crise do petróleo, que já estava bem evidente nessa época, né? Então começa a ter uma inflação descontrolada dentro do Brasil e as repercussões negativas de algumas mortes relacionadas aí a pessoas chaves, como o jornalista Vladimir Zorg, em 75, um operário, né, metalúrgico, Manuel Fiel Filho. Algumas greves começam a eclodir também nesse momento aí, tá, de abertura política. Então, a gente tem alguns movimentos lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, né? Nessa época que o ABC Paulista, né, uma região lá de São Paulo muito industrializada, ela começa a ser foco dessas greves e ali os operários, eles começam a fazer grandes movimentos contestatórios contrários aí ao regime, né? E com isso, mesmo nessa abertura lenta, gradual e segura, ainda havia uma linha dentro da ditadura militar que continuou aí praticando as mortes e as torturas. Um desses casos foi a questão do Exorg, que ele foi morto, né, dentro do departamento do ICODE e tentaram armar um suicídio para ele ali, né? Eu até mostrei uma foto lá para vocês nos nossos roteiros também, como se não tivesse sido a ditadura militar e sim ele que tivesse cometido o suicídio. Só que a própria foto, ela entrega a ditadura militar, né, porque a perna dele, né? Depois eu acho que eu trouxe a foto aqui, a perna dele está dobrada, então, né, eles armavam essas mortes armadas, era bem comum desse processo também, tá? Outra também que gerou uma comoção social muito grande foi a do operário Manuel Fiel Filho, né, que foi morto, era uma pessoa que resistia e que lutava por direitos trabalhistas, né? Então a própria aí aquela parte, tinha uma parte da igreja que apoiou, né, a implantação da ditadura militar, uma parte de artistas, muitos desses se debandaram durante a ditadura militar, porque não imaginavam que a ditadura seria o que teria, né, se constituído, e sim pensavam se tratar de um momento que se daria o golpe, mas que depois seria restabelecida a democracia. Então, muitos desses setores começaram a chegar para perto das causas a favor da democracia. Então, setores também aliados à igreja naquela época foram bem importantes nessa luta contra a ditadura militar, tá? Muitos desses artistas também que saíram de lá foram importantes para o fim da ditadura militar também. Então, nesse meio de efervescência e de clamor pelo fim da ditadura militar, a gente vai ter duas leis que são importantes vocês saberem, né? Que é a lei da anistia política, 1979, né? Que era essa lei? Era o perdão aos crimes políticos ou conexões a esses crimes, né? Cometidos no período de 61 a 79. Então, todos os crimes políticos cometidos nesse período, né, que fossem com a finalidade política ou conexos a eles eram anistiados, tá? Então, muitas pessoas que estavam no exílio puderam regressar, pautados ali na lei da anistia política também. Muitos presos, né, que às vezes estavam presos somente porque tinham as ideias contrárias ao regime, foram soltos também nesse momento. E logo na sequência a essa lei da anistia, a gente tem a reforma partidária, que foi a possibilidade de surgimento de novas siglas partidárias. Então, o Arena e o MDB, eles podem se transformar em outros partidos políticos. Nessa época, a gente vai ter o surgimento do PMDB,
né, do PT, do PSD, né, voltando também a alguns outros partidos políticos. Então, a gente tem em 1979, além da lei de anistia, que concedeu perdão aos crimes políticos, a reforma partidária também, que vai abrir caminho para as eleições, né, a primeira vai ser de forma indireta também, né, não vai ser de forma direta, mas que vai abrir caminho para ali o fim do regime político, tá? Então, a gente tem algumas fotos relacionadas à ditadura militar. Essa daqui foi o Brasil, ame-o ou deixe-o, para frente, Brasil, ninguém segura esse país. São, com certeza, frases que vocês já ouviram, mas elas são bem específicas também desse momento da ditadura militar, principalmente daquele momento do milagre econômico, né? Onde a gente teve o Brasil com o PIB lá em cima, e foi uma maneira do regime militar falar que, de fato, a ditadura era algo que dava certo, que o Brasil estava crescendo economicamente, que ninguém segurava o Brasil, né? Mas sempre lembrando daquela questão da concentração de renda. O PIB cresceu, mas ele se concentrou, as desigualdades, elas se ampliaram, tá bom? Sempre lembrando disso. E aqui já é, né, o momento que a ditadura ela começa a ter um período de muitas críticas, de muitas condenações, de greves surgindo em todo o canto, de movimentos de estudantes, né, a UNE se reunindo contrária aí ao regime. Então, a gente já vai ter um movimento, né, abaixo a ditadura militar, o povo no poder, que desencadeia a questão das diretas já. Né? Em 1984, com o governo lá do Figueiredo, que é o último governo da ditadura militar depois do Geisel, a gente vai ter um movimento que vai ganhar as ruas, que é o movimento pelas diretas já, ou seja, o povo queria voltar a votar novamente, né, para presidente da República. Até na época desses últimos governos aí, a gente teve aquele AI-5, ele não sendo mais algo legal para a ditadura, né? Então ele foi revogado. Então, as eleições para governo já começaram a acontecer, mas a para presidente ainda não, no final da ditadura militar. E aí o movimento, né, das diretas já, eles começam a ganhar as ruas em prol de que o Congresso autorizasse as eleições para presidente, né, de maneira democrática. Então, a gente tem milhares de pessoas ganhando as ruas, comícios, né, aqueles partidos que tinham surgido, os novos partidos, clamando pelas diretas já. E aí um deputado, Dante de Oliveira, tinha proposto que as próximas eleições fossem diretas já, né, para presidente da República. Mas essa emenda dele, ela não teve os votos suficientes para conseguir sair vencedora na época. Então, foi aprovado pelo Congresso que a próxima eleição, ela seria ainda uma eleição indireta. Então, o que foi o que aconteceu? Mesmo com todo esse movimento popular clamando pelas diretas já, a gente não teve uma eleição direta imediata. A gente vai ter uma eleição indireta, né, onde quem saiu eleito foi o Tancredo Neves e o vice foi o José Sarney. O Sarney, que era aí um político oriundo lá da Arena, né, aliado ali, tinha bem participação política com a ditadura militar anteriormente. Então, a questão do bipartidarismo que deixou de existir com o pluripartidarismo, né, lá da lei de 1979, ela veio muito a calhar também porque fez com que aquelas pessoas que estivessem dentro da arena se infiltrassem em outros partidos políticos também. Então, mesmo no período de transição democrática, a gente teve pessoas, né, da época da ditadura militar ligadas ao governo militar ainda se perpetuando ali no poder, que foi o caso do José Sarney, tá? O Sarney, ele acaba assumindo a presidência da República, né, porque o Tancredo Neves, ele nem chega a assumir, ele tem um problema de saúde e acaba morrendo antes da sua posse, então ele que vai aí assumir a presidência da República. Mas a gente vai falar do Sarney nas próximas aulas, que já será no quarto bimestre, tá? Aqui é uma foto do Herzog, como eu falei para vocês, né, que foi armado, ele foi torturado no doicode, e aí disseram que ele tinha cometido suicídio, que não foi, já está quase na hora da outra aula, não foi, né, vocês podem ver aqui a perna dele dobrada, né. Aqui é uma lista de desaparecidos, mortos e desaparecidos na ditadura militar. Muitos corpos até hoje não foram localizados pelas famílias, né, já... eu acho que foi no ano de 1995, foi instaurada uma comissão para investigar os desaparecimentos e para
digamos que, pagar indenizações para as famílias que tiveram vítimas mortas aí durante a ditadura militar. E aí, essa comissão ela ainda existe, né? Até hoje ela ainda busca informações, porque muitos não foram nem localizados, tá certo? Esses foram aí os políticos militares referente à ditadura militar, né? O primeiro, Castelo Branco, aqui, o segundo, Costa e Silva, que foi a linha dura, juntamente com o Médici, mas ficou pouco tempo o Costa e Silva, porque teve problemas de saúde, né? Aí depois o Médici é eleito, né? Fica um tempo maior. O desses dois governos é o período da guerrilha, né? E aqui a gente já vai ter o Geisel, que é aquela abertura lenta, gradual e segura, e o último governo, que foi o Figueiredo, né? Quando a gente tem o fim da ditadura e uma abertura política, e aí a democracia já começando aí a se consolidar. Depois, né, da ditadura militar, a gente vai ter esses presidentes que a gente ainda vai mencioná-los, né? Não vamos trazer tantos debates, nem, né? Até porque é uma parte da história recente, então a gente não tem tanta propriedade para falar tanto, principalmente sobre os mais recentes, tá? Mas a gente já vai trazer algumas políticas que foram adotadas por alguns, tá certo? E que mudou aí a parte da economia, as políticas sociais também. Mas também tema para o quarto bimestre, tá certo? Gente, eu acho que eu acabei entrando na aula do outro professor. Meu pai, eu não gosto disso. Vocês têm aula agora? A sua é a última de sexta-feira. Ah, é? Se eu não me engano, naquele horário antigo tinha, mas então tranquilo, né? Gente, se alguém quiser falar mais alguma coisa, que daqui a pouco eu já vou ter que ir lá para outra sala. Quem esqueceu de assinar, coloca o nome aí, por favor, presente, tá? Para que tem muita gente que não colocou. Não, muita gente colocou. Mas se você esqueceu, coloca, tá? Questão do ponto extra depois. Eu já vou. Camille, né? Camille não tinha colocado. Vou dar um tempinho. Colocaram. Se Elias. Então é isso, tá, gente? Caso queiram, pesquisem mais sobre a ditadura militar, sobre os governos individualmente, tá certo? É um arcabouço aí de coisas, de fatos que aconteceram que a gente não consegue trazer numa aula bem breve, né? Mas é isso, né? Eu tentei trazer algumas coisas mais importantes sobre o contexto geral, né, da ditadura militar. E aí, só para deixar claro, na sexta-feira que vem nós temos prova, depois a Ingrid vai só me